E eu quero relembrar aqui com vocês, né? Esse daqui é o primeiro eixo, que seriam fundamentos estratégicos e metodológicos. Não tem nenhum tema específico, mas é uma forma de encarar as coisas. Tem uma estratégia coerente e realista. Em primeiro lugar, é realista apoiar o Zema? É realista apoiar o Caiado? Quem tá falando em 2026? Não é. É realista, sei lá, hoje no Brasil? O Brasil de 2022 a 2023 a 2026 era realista algumas pautas que só a direita iria apoiar? Não, porque a direita não tem números no parlamento. Então algumas pautas você vai falar, bicho, não é realista hoje tentar avançar com algumas coisas, porque simplesmente nós não temos números. Aí tá ali, né? A política de segurança deve partir de objetivos claros e meios concretos, evitando metas grandiosas sem capacidade real de execução. Você pode pegar isso daqui, porque isso foi na época da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, adaptei para o Brasil. Mas você pode aplicar isso aqui para a polícia de forma um pouco mais abstrata. 2. Informar as linhas mestras da estratégia para as pessoas. A diretriz, dos eixos, dos princípios e valores. As pessoas precisam saber. Você não pode só repetir princípios e valores, princípios e valores, princípios e valores. Explique o que são essas coisas. A população precisa compreender o que o Estado busca, o que a classe política busca, o que a bolha da direita busca, por quê e a que custos, garantindo legitimidade e coesão. Saber avaliar, classificar e priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nem todas as ameaças e interesses têm o mesmo peso. Priorizar é condição básica de qualquer estratégia séria. A direita até hoje nenhum plano tem. Fazer autocrítica para saber o que vem dando errado. Acho que é uma diretriz que o que eu defendo, a política deveria ter. Esse papo de resolvam no privado. A turma não quer resolver no privado nem no público. Erros passados precisam ser reconhecidos para evitar sua repetição e corrigir rumos estratégicos equivocados. Parar com platitudes e discursos vazios. A estratégia deve abandonar slogans morais genéricos e focar em decisões práticas, mensuráveis e verificáveis. Estávamos falando de slogan no vídeo de hoje, né? Isso aqui eu só estou recuperando, a gente falou em novembro do ano passado. Ter capacidade de dizer não ao plano fracassado das elites. Rejeitar consensos artificiais impostos por elites políticas, econômicas ou acadêmicas, quando estes prejudicam o interesse nacional. E lá básico. Aí vamos lá, segundo ponto. Princípios e valores. Soberania nacional e ordem internacional. Abandonar o globalismo e o livre comércio irresponsável. Olha a palavra irresponsável. Não é ser contra o livre comércio. É o livre comércio irresponsável. Não dá para abrir o mercado por um todo. Em determinado momento, às vezes, o Estado, nação, Brasil, vai precisar proteger algum setor da indústria nacional por algum tipo de, sei lá, prioridade. Sei lá, o governo faz as suas compras, o governo não vai sair comprando, sei lá, só munição. Botar munição que é fácil de entender. Tem a fábrica brasileira de munição, a gente vai comprar da China, que é mais barato. Tá, aí a fábrica brasileira quebra, aí em determinado momento aí tem sei lá, uma invasão ocorrendo no Brasil, ou um país começa a apoiar o PCC, o Comando Vermelho, com bala e arma à vontade. E aí o Brasil vai comprar da China? Não, não tem bala não. Aí a polícia no Brasil fica sem munição. Dá para abandonar uma indústria dessa? Dá para só botar o livre mercado? Aí mais barato, vamos comprar da China, a fábrica de munição que se lasque. Peraí, bala é uma coisa que se usa com frequência no Brasil, né? Tem de bala perdida por aí. Então assim, não é ser contra o livre comércio. O livre comércio é responsável, tem que pensar. O comércio deve servir à nação. Acordos que destroem a base produtiva interna precisam ser revistos ou abandonados. Quando você olha para 2026 dos candidatos, qual está mais próximo disso daqui? Tanto de entender e estar contra o globalismo, contra o livre comércio. Qual foi a postura do Caiado do Fica em Casa? Qual a postura do Caiado em termos internacionais? Em termos internacionais eu nem sei. O que eu sei é que o Zema foi lá na ONU para incluir Minas Gerais no projeto de carbono zero. Eu sei que o Zema é o defensor da agenda ESG. Zema deu entrevista para o Estadão reclamando que no governo Bolsonaro a agenda verde andou pouco. O Zema vai totalmente contra meus princípios e valores. Os meus. Você é favorável, você é favorável. Estar apto a romper com organismos e instituições internacionais hostis à soberania. Zema foi lá colocar Minas Gerais de joelhos frente à ONU. Eu quero alguém que bata de frente. Queria alguém como Arthur Bernardes, que tirou o Brasil da ONU da época, que era a Liga das Nações. Instituições que tentam impor agendas políticas ou dissolver a soberania nacional não devem ser tratadas como intocáveis. Impedir que ativos estratégicos estejam na mão de qualquer um. Mais uma vez, o Zema quer entregar a Petrobras. Eu sou totalmente contra. Como eu fui contra a Eletrobras, que agora está na mão do irmão Batista, né? Agora adquirindo até energia nuclear brasileira. Infraestrutura crítica, energia, comunicações e defesa não podem ficar sob controle de interesses hostis ou oportunistas. Interromper a atuação hostil de forças estrangeiras dentro da nação. Combater espionagem, lobby estrangeiro, guerra informacional, interferência política interna. Tem ou não tem lobby estrangeiro? Tiveram várias leis nos últimos anos favoráveis à compra de terra para os estrangeiros, favorecendo também a China, que a gente tanto fala. Não teve lá o Obama espionando o Brasil? Não teve a CIA contra Bolsonaro? Cara, eu sou contra isso. Acho que tem que ser uma postura, entender que isso é uma real sério que acontece com frequência. Buscar independência e soberania econômica. Reduzir dependências externas que comprometam decisões políticas, militares ou econômicas, que é um ponto que eu acho que nenhum dos candidatos até o momento está até falando sobre isso.
mas que aqui devia ser um princípio norteador. Sempre tomar medidas dentro do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, sempre ter essa visão e também aplicar isso para o setor do Ministério da Fazenda, Meio Ambiente, tudo. Vamos pensar, cara. Vamos priorizar, porque estava ali no primeiro ponto, né? O plano. Vamos tentar ter um plano onde a gente priorize medidas que vão trazer independência e soberania econômica. Não vamos ficar dependentes. Valores, identidade e coesão civilizacional. Aqui é o meio. Tem gente que vai achar, tem gente que acha que, não, peraí, pô, não pode misturar Estado e religião. Pois eu acho que Deus e a cosmovisão cristã deveria fazer parte assumida do plano. Porque tem todos os valores que são intrínsecos do cristianismo. Eu, na minha concepção, deveria estar. O Estado laico eu não curto muito não, viu? Me perdoe. Valorização da história nacional e do espírito nacional. É isso. Também como princípio norteador. Na hora de priorizar coisas também. Puder colocar tudo no mesmo pacote, por que não? Resgatar heróis, conquista, narrativas que fortalecem a identidade, pertencimento e orgulho nacional. Entender que isso é um papel importante. Proteger e incentivar as famílias tradicionais. Para mim existe família tradicional. Eu acho que deveria ter. É um exemplo prático? Países como Polônia, Hungria. Se um casal tem mais de 2 filhos, se não me engano na Hungria mesmo, a partir de 3 filhos, a mulher não paga mais imposto de renda. Um incentivo para ter filhos. Não, mulheres. Eu não pago imposto de renda. Eu defendo isso. Para a família tradicional. Ah, mas é sua religião. É a minha mesmo, eu defendo isso. Fim da agenda woke das políticas identitárias. Deveria ser um princípio norteador se preocupar com isso e trabalhar dia sim, dia também. Tem coisa para mim que tá errada. Defesa da liberdade de expressão religiosa de consciência. Isso é óbvio. Aí eu acho que todos defendem. Dos candidatos aí que estão na pista, tanto Zema, Caiado, só o Lula que está contra isso daqui. Fronteiras, migração e segurança interna. Controle efetivo das fronteiras. Fronteiras seguras são condição básica de soberania, controle demográfico, combate ao crime e proteção econômica. Tem que ter um olhar para essa situação. Não são fronteiras abertas. Não sei como é que esses candidatos enxergam isso, o fluxo de pessoas, a concessão até mesmo de cidadania brasileira. Eu não sei o que essa turma, eu realmente não sei o que pensam. Não dá nem para jogar pedra, nem para também dar um abraço. Mas, sabe, você tem aqui algum ponto? Aí o pessoal fala assim, não, vai apoiar fulano e os nossos princípios e valores, que é do Centrão. Eu falei, cara, mas quais princípios e valores que você está comentando? Você acha que esse cara ele vai votar contra o quê no final do dia? Porque a pauta da chamada direita brasileira, 95% do tempo, sendo preciso, na verdade, não estou aumentando, mas 95%, a pauta da direita brasileira gira em torno de judiciário. E aí ela trata como aliado ou inimigo o posicionamento de pessoas dentro da política e a visão que essas pessoas têm do judiciário. Se apoia o impeachment do ministro, é aliado. Se está contra, é inimigo. E eu realmente acho que deveria apoiar o impeachment. Mas, para além disso, quais são os princípios e valores? O que é que você teme que essa pessoa faça ou deixe de fazer? Defesa nacional e poder militar. Fortalecimento das Forças Armadas, eu acho que é importante. Eu acho que essa visão do melancia não está com nada. Forças Armadas devem ser letais, modernas, bem treinadas, focadas na missão, não em agendas ideológicas. Investimento na indústria de defesa. Eu não quero ficar... O Bruno Dantas, do TCU, que eu tenho uma estima porque é de minha cidade, Feira de Santana, dá para ir para a Vibraz. A Vibraz está basicamente na mão da JBS daqui a alguns dias. Sei lá, velho. Eu não acho que o nosso caminho deveria passar por aí, né? Eu não queria depender da JBS. Eu não queria que o Brasil dependesse da JBS para poder se defender. Eu não queria, não sei você, mas eu não queria. Investimento em energia nuclear. Isso aqui foi feito antes da JBS comprar a energia nuclear brasileira. Agora, investir em energia nuclear é investir na JBS. Infelizmente, né? É o Brasil. Infraestrutura, energia e resiliência. Foca em infraestrutura resiliente. Investimento pesado em energia. Energia barata. Zema, Ratinho Júnior, ambos, se você olha diversas decisões, tomaram decisões com base em critérios de atingir emissões zero de carbono. Eu tô cagando para emissão de carbono. Tô cagando. Eu quero que as decisões sejam tomadas para garantir que nós teremos energia barata. Ah, mas o peido da vaca. Estou cagando. Eu não ligo. Eu não ligo. Se você liga, ok, você liga. Eu não ligo. Tô falando os meus pontos norteadores. Eu não quero saber das emissões de carbono. Eu quero saber se aquela decisão está sendo tomada. Esse é o princípio. Energia barata. Se você toma uma decisão que não otimiza a energia barata, você, para mim, quebrou um dos meus princípios e valores. Princípios e valores. Papo de maluco, sabe? Não fala nada com nada. Energia abundante e barata como objetivo estratégico. Estou reforçando. Abandonar ideologias ambientais destrutivas. Então, não dá para abraçar o Partido Novo, porque eles apoiam a agenda ESG. A Carol Esponda já deixou isso claro várias vezes também. Economia nacional, trabalho e indústria. Base industrial forte. Indústria nacional robusta é essencial tanto para a prosperidade quanto capacidade de guerra. Indústria nacional. Para mim,
não é só ter uma indústria. Eu não queria uma multinacional. Eu quero de preferência que as indústrias sejam nacionais, que os entes que são donos dessas indústrias, talvez um trust, um fundo, mantenham os seus investimentos no Brasil. E quando ele enriqueça, ele compra uma casa no Brasil, uma mansão no Brasil, uma terra no Brasil, que o dinheiro dele fica aqui no Brasil rendendo, gerando mais emprego, mais propriedade no Brasil. Não que seja multinacional, que vem para cá, até fabrica o dinheiro, mas o que ela vende no Brasil, o que ela tem lucro, ela manda para o exterior para enriquecer o país origem. Economia com foco no trabalho nas empresas nacionais. Crescimento econômico só é legítimo se beneficiar trabalhadores e fortalecer o tecido produtivo interno. O que a gente observou durante a era Lula? O PIB até cresce. Ok, massa. Mas o seu PIB está crescendo? O PIB da sua casa, a renda da sua família está crescendo? Porque grande parte desse aumento do PIB foi aí de algumas poucas empresas que boletaram muito e aumentaram em muito os seus lucros. Eu tenho muito mais preocupação do PIB per capita do que o PIB. Eu acho que tem que focar muito mais no indivíduo, na ponta da linha, do que só o PIB brasileiro. Tá, beleza, o PIB tem que subir mesmo, mas e na ponta da linha? O PIB tá indo pro bolso de poucos ou a população tá sentindo também? Fortalecer a moeda nacional. Moeda forte, instrumento de soberania, estabilidade econômica e projeção internacional. Tem gente até que celebra quando o real tá barato, porque aí a exportação ganha um pouco mais de competitividade. É um setor do lado que gosta. Proteção contra práticas hostis de entidades transnacionais. Defesa contra dumping, que a China adora fazer. Manipulação de mercados, coerção econômica externa. Isso tudo parte das autarquias e alguns setores do Estado fiscalizarem isso de perto. Incentivar a permanência do capital no país. Não basta só ter indústria. Pô, o cara é indústria nacional, velho. O dinheiro tem que ficar aqui. E se for multinacional, bom, o Trump mesmo meteu lei lá. Vai tirar o dinheiro, vai ter que pagar o imposto. Para desincentivar, né? Evitar a fuga de capitais. Repatriar empresas em mentes. For possível. Tem muito brasileiro. A gente morar fora do país pode... Tem aquela frase que o pessoal diz, né? Morar fora do Brasil é legal, mas é ruim. E morar no Brasil é ruim, mas é bom. Então, é mais ou menos assim, né? É diferente. Pode ser o que for. Você não fala a sua língua. Eu mesmo nunca vou conseguir me expressar em inglês como eu me expresso em português. Jamais. Meu inglês, até o sotaque é baiano. Não é igual, velho. Não é igual. Não sei se eu voltaria a morar no Brasil, porque no meu caso envolve família também. Já mudou um pouco, mas ficou mais complexo. Mas em algum momento eu vou estar no Brasil. Eu não consigo me ver sem... Em algum momento que seja estar numa ponte aérea Brasil-Austrália. Não tem como. Sabe? O Brasil é o Brasil, com todos os seus problemas. Minha Feira de Santana. Agora o cara vai voltar para que às vezes nem emprego tem. O cara estudou tanto, fala, bicho, eu vou voltar pro Brasil, não sei nem onde é que eu vou trabalhar. É criar essas oportunidades. Política econômica, tributação e regulação. Foco em corte de impostos. Isso daí é a cara do Flávio Bolsonaro, porque foi o exemplo do governo Bolsonaro. Desregulamentação para pequenos empreendedores. Desburocratização. Tá, okay, mas vamos botar aqui um foco com prioridade, os pequenos. Se você pegar de empregos, a maior parte dos empregos já no Brasil são as pequenas e médias empresas. Vamos facilitar a vida dessa gente em primeiro lugar. O pequenininho, porque o grande aguenta muita coisa. O grande tem mais, sabe, jogo de cintura, tem caixa, tem estrutura. Vamos ajudar o pequeno e o médio. Ciência, tecnologia, inovação, soft power, foco em inovação, manter liderança tecnológica, áreas críticas como IA, defesa, energia, indústria. Tem um foco nisso. Ninguém liga. Entendeu? Isso aqui é prioritário. Eu acho que aqui nem a esquerda é contra. Até petista seria favorável a isso daqui. Investimento soft power, utilizar cultura, tecnologia, influência econômica para mudar o ambiente internacional a favor do país. Política externa e diplomacia. Relações internacionais baseadas em benefício nacional. Diplomacia guiada por interesse concreto, não por idealismo abstrato. Meus princípios e valores. Quantas pessoas vocês não viram aí jogando pedra em Bolsonaro porque ele foi na Rússia garantir fertilizante? Mas o Putin... Ô, irmão, é sério mesmo. Você não deixar o mundo passar fome, a economia local quebrar, porque vai faltar comida, em nome dos princípios e valores, para mim é ruim. Eu sou favorável a pensar no interesse nacional. Em primeiro lugar. Brasil em primeiro lugar. Chancelaria alinhada à iniciativa privada, entender que o Itamaraty deve ter um papel ativo de prospectar mercados. Agir como um braço até para ajudar em termos de regulação. Pô, o cara tá crescendo, ele vê que, sei lá, na França tem uma oportunidade dele chegar lá, fazer alguma coisa, e o Itamaraty ajuda esse empresário. Por que não? Governança e coerência do Estado, né? Funcionários alinhados aos valores do governo. Principalmente as nomeações para ministros. Pessoas alinhadas à agenda eleita. Porque cargo de mandato, você dá conversa, jogo de cintura, acidez, mas, cara, nomear gente pra máquina, aí realmente tem que ter gente alinhada, que vai tocar a mesma música, como orquestra. Senão vai dar errado.